Olá, está entrando no ar mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre os riscos climáticos no Rio Grande do Sul, diante da confirmação de um novo evento de El Niño e o temor de novas chuvas intensas, 2 anos após as enchentes históricas no estado. Mas atenção porque o nosso enfoque está direcionado a uma questão jurídica, tá? O cenário reacende a discussão sobre o nível de preparação do poder público e se o Estado evoluiu em medidas de adaptação climática ou se ainda age de forma reativa diante de desastres naturais. E o debate sobre responsabilidades jurídicas e institucionais do poder público, especialmente em relação ao planejamento urbano, infraestrutura e sistemas de alerta. Tudo isso ganha destaque neste momento. No programa também vamos abordar como a prevenção de riscos climáticos passa a ser parte do campo legal, com possíveis obrigações mais claras para estados e municípios diante de eventos antes tão inusitados, talvez, mas hoje, infelizmente, previsíveis. Ou, felizmente, porque se não fossem esses sistemas de alerta, como ficaríamos, né? Para falarmos sobre este assunto, o Visão 360 recebe a advogada ambiental Luísa Dresch. Muito obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Visão 360. Muito obrigada, Glauco. Obrigada a todos que estão em casa também. Temos muitas dúvidas, né? Pairando ainda quando o assunto é legislação ambiental, tudo que aconteceu em 2024, uma enxurrada de ações judiciais. Mas o que pode, o que não pode, quais são as implicações de uma possível negligência do poder público? Tudo isso vai estar na mesa daqui a pouco, porque antes temos os destaques do dia no Momento 360. A chuva intensa voltou a causar transtornos em diversas regiões do Rio Grande do Sul desde domingo. Em Coronel Bicaco, moradores foram resgatados com o auxílio de uma retroescavadeira após o transbordamento de arroios inundar dezenas de casas. Em outras cidades, houve alagamentos, estradas e pontes danificadas, além da retirada de famílias de áreas de risco. Em alguns municípios, o volume de chuva se aproximou dos 200 milímetros em apenas 24 horas. A Defesa Civil também confirmou danos em imóveis de pelo menos 19 cidades, com registros de inundações, destelhamentos e comprometimento estrutural. O estado segue em alerta enquanto as equipes monitoram as áreas atingidas e prestam assistência às comunidades afetadas. Uma nova massa de ar polar deve manter o frio intenso no Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Amanhã, a previsão é de temperaturas abaixo dos 10 graus em grande parte do estado, com possibilidade de geada na região da fronteira com o Uruguai. No início de julho, uma nova frente fria vinda da Argentina reforça a queda nas temperaturas. A expectativa é de mais dias de frio rigoroso em todo o sul do país. E a chamada inflação do aluguel ficou negativa em junho, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, recuou 0,5%, impulsionado principalmente pela queda nos preços da gasolina, do etanol e do café. Essa é a primeira deflação registrada pelo índice desde fevereiro deste ano. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 3,16% e continua sendo uma das principais referências para o reajuste de contratos de aluguel e de algumas tarifas públicas, como energia e telefonia e serviços essenciais.
Vamos ao intervalo. Em seguida, voltamos conversando com a advogada Luísa Dresch a respeito de responsabilidades do poder público em riscos climáticos. Não perca, é rapidinho, a gente já volta. Vem aí um novo El Niño. Na verdade, ele já está aí, mas o pico não chegou ainda. Temos previsão de muitas chuvas para a região sul e mais especificamente para o estado do Rio Grande do Sul. Algo que preocupa, sim. Mas não é só o evento El Niño que a gente vai tratar aqui hoje. As implicações jurídicas de eventos climáticos em relação ao poder público, por exemplo. A nossa convidada é a advogada ambiental Luísa Dresch. Mais uma vez, eu lhe agradeço pela presença e gostaria de lhe perguntar a quantidade de ações, de demandas jurídicas depois da enchente, da grande enchente de 2024, ela aumentou muito ou não? Nós tivemos um aumento dessas ações, inclusive isso incentivou a criação de um núcleo específico aqui no estado para julgar essas ações. Nós tivemos ações individuais que foram ajuizadas, nós tivemos também ações coletivas. Essas ações coletivas são ações civis públicas que foram ajuizadas pelo Ministério Público, em sua maioria, Ministério Público Federal, em direção à União, aos estados e ao estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui, se nós estamos falando das enchentes de 24, mas também as prefeituras. E essas ações, muitas delas tiveram um olhar que é um olhar para frente. A gente precisa lidar e olhar para a situação do que aconteceu nas enchentes de 24, mas nós também precisamos aprender com o que aconteceu, o que levou as enchentes chegarem ao patamar que chegaram em termos sociais, em termos de afetação de infraestrutura, inclusive da população. E nós tivemos, então, tudo isso, toda essa situação para direcionar para o que nós vamos fazer agora no futuro. Diante das enchentes, o que as prefeituras pretendem fazer, em primeiro lugar, para recuperar os municípios, o que o Estado vai fazer para proporcionar essa recuperação, mas também esse viés de o que faremos para a adaptação e para estarmos prontos em caso de novos eventos climáticos extremos, como o El Niño. Então, nós tivemos, sim, um aumento dessas ações. Essas ações, elas, caso a caso, foram julgadas pelo poder público. Desculpe lhe interromper, claro. Mas isso é tão complexo, porque nós estamos falando de casos que muitas vezes têm peculiaridades, né? Por exemplo, o Glauco perdeu a casa. Eu posso ter entrado com uma ação individual ou, de repente, do meu bairro, uma ação coletiva, mas aí o magistrado ele vai ter que analisar uma série de aspectos, uma série de fatores. Isso é de uma complexidade muito grande, né? É de uma complexidade que muitas vezes extrapola o conhecimento jurídico. Um magistrado ou uma magistrada, quando vai analisar um caso, que pode ser um grupo de casos ou um caso específico, individual, ele tem que olhar para diversos fatores. Tentando aqui não falar num juridiquês, mas ele vai olhar... Traduzindo para a gente. Exatamente. Traduzindo em termos não tão jurídicos, ele vai olhar para os fatos, ele vai olhar para tudo que aconteceu naquele caso concreto, ele vai olhar em termos de responsabilidade, quais responsabilidades, em qual seara de responsabilidade se está falando, se é uma responsabilidade administrativa, se é uma responsabilidade civil, quem é que está aqui no processo, quem é que está pretendendo ser responsabilizado e se, olhando para a responsabilidade, falando de uma prefeitura, por exemplo, um município, se aquele município ele tinha condições de estar preparado, então se ele tinha um plano, se ele tinha condições de estar preparado, se ele tinha conhecimento acerca dos fatos e da gravidade que os fatos poderiam chegar. Então, um grande ponto que se fala vamos analisar se o município tinha um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Se o município ele estava preparado
para lidar com um evento extremo. Então, se a gente for olhar para um evento de enchente, por exemplo, um evento de tempestade, se o município ele tinha um plano de ação, me preparar para antes que isso aconteça, avisar a população o que fazer quando aconteceu e o que fazer depois que aconteceu, então, para fins de recuperação. Então, se a gente for olhar para só este nível de detalhamento, já é de uma complexidade tão grande que muitas vezes o magistrado ele precisa de um apoio técnico, né, para conseguir analisar também todos esses pontos. E até por isso foi criado esse núcleo específico para esse tipo de ação? Sim, até porque as ações elas precisam ter uma certa uniformidade para serem julgadas, né? Se uma pessoa perdeu a casa em um determinado município, outra pessoa também perdeu, de certa forma, esses processos, a análise que vai ser feita, ela é uma análise, podemos dizer, semelhante em determinados termos. Nós também precisamos olhar para, havendo um plano, havendo uma situação específica, se as pessoas, se a população agiu da forma que estava estabelecida no plano, seguindo o comunicado, seguindo um aviso de risco, por exemplo, para desocupar as casas. E aí a gente está olhando também para uma situação que foge um pouco a casa, porque a casa ficou lá, a casa estava numa região que foi afetada, isso não tem o que fazer. Mas em relação à vida daquelas pessoas, né, a segurança daquelas pessoas também tem essa complexidade, né, de se analisar caso a caso, de se os comunicados e os avisos de segurança, todo o planejamento foi seguido, que é outra complexidade que se tem. E por isso que os núcleos, o núcleo foi criado justamente para haver essa uniformidade, facilitar essa análise, né, e ter um aprofundamento mais técnico daquilo que está sendo julgado, né, no caso concreto. Então, fato, situação concreta e resultado para aquele processo. Nós estamos falando para muitos leigos, logicamente, no assunto, como eu. Estamos mencionando, em via de regra, punições pecuniárias em caso de condenação? Estamos falando de punições pecuniárias, a depender do tipo de ação. Então, se a ação ela não tem beneficiários, né, pessoas físicas, dependendo da indenização, do valor que vai ser pago pelo município, ele vai para um fundo que pode ser revertido para as vítimas, né, daquele desastre, então das enchentes. Existem diferentes tipos possíveis aí de condenação, inclusive para fins de reconstrução e recuperação das áreas. Então, quando a gente vai olhar para uma determinada condenação, a gente vai olhar para o viés individual, como aquela pessoa vai ser beneficiada, mas também num viés de comunidade, ali da cidade, do bairro, né? O que a prefeitura fará, o que o município fará, ou o que o Estado fará para beneficiar, reconstruir, né, o bairro, a zona, se, né, for o caso, porque a gente também, quando fala em responsabilidade do ente público, então do município, do Estado, do Distrito Federal ou da União, né, o que a gente tem é uma situação que concreta, um dever desses entes de analisarem também se essa reconstrução, se essa recuperação não vai ser algo que, quando houver algum evento climático extremo, voltar à situação anterior, né? Então, quando a gente fala em reconstrução, então reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, a complexidade ela é ainda maior porque o Estado ele precisa analisar o risco de que eventual reconstrução ou recuperação daquela área possa ser em vão em caso de um evento extremo novo. Então, por isso que a gente fala em mudanças e necessidade de rever plano diretor, de rever ocupação do solo, mapear áreas de risco, para que justamente essas áreas de risco ou áreas que são irregulares, né, para fins de habitação, possa, né, claro que isso não é feito de um dia para a noite, exige tempo, exige estudo, exige muita negociação também, né, mas que possa haver a realocação, então, para áreas mais seguras, e que não tenham esse risco em caso de uma enchente, por exemplo. Ainda explorando o seu conhecimento, mas tentando trazer para o nosso plano aqui de leigos, né, tem uma questão social muito importante, por exemplo, a reconstrução de áreas, elas fazem parte do futuro de uma sociedade, pode ser de uma comunidade inteira. Vamos tomar como exemplo aqui o município de Eldorado do Sul. Mais de 90% do município foi afetado pela enchente. Então, obras estruturantes necessárias, elas são responsabilidades ainda maiores dos poderes públicos. Só que aí nós estamos falando de ente municipal, estadual e federal. Inclusive, não saiu do papel.
E a previsão é de que a grande obra do dique, esteja pronta somente em 2031. E aí eu fico pensando, um evento climático grave, não queremos fazer alarme algum, mas são os meteorologistas que estão disparando a informação de que poderemos ter muita chuva. O que pode acontecer para o ente público se houver, no decorrer desse período, uma nova inundação e mais pessoas prejudicadas? É claro que o ente público fica exposto a uma possível ação, né? Fica, com certeza, ele fica exposto. E justamente considerando essa confirmação, né, tendo em vista a confirmação do El Niño, e considerando que as enchentes de 24, elas estão na nossa lembrança, né, elas deixaram uma cicatriz que não está ainda curada no povo gaúcho, o governo do estado, agora na segunda quinzena do mês de junho, ele instituiu, por um decreto estadual, o programa Prepara RS, né, que é um programa que está voltado para o mapeamento, então para o diagnóstico das áreas de risco, as áreas mais críticas. Nesse mapeamento, 25 municípios, Eldorado do Sul, salvo engano, também está nessa lista. Está. Porto Alegre, a região aqui metropolitana e outros municípios, alguns da Serra Gaúcha também. Justamente para fazer o diagnóstico, o mapeamento, determinar que esses municípios estabeleçam e façam a revisão desses planos de contingência, como eu estava falando antes, os planos de ação, o que vai ser feito antes, durante e após, né, a eventual evento climático extremo, eventual tempestade, enchente, quantidade de chuvas como está prevista, para que se preparem, porque um município, o Estado e a própria União não poderão utilizar o argumento de que não era de conhecimento que um evento extremo poderia acontecer, porque ele já foi confirmado internacionalmente, nacionalmente, está divulgado alguns meses antes de acontecer. Então, é claro que se nós formos olhar para o fenômeno neste momento e o que as prefeituras devem fazer, o que o Estado deve fazer, é muito diferente em termos de informação, inclusive em relação à população, do que era em 2024, nas enchentes de 24. Então, se a gente for olhar para fim de preparo, nós temos agora esse plano. Claro que o plano ele precisa sair do papel, de fato, mas se nós entrarmos na plataforma que foi criada, um site que foi criado, Prepara RS, nós conseguimos ter informações em tempo real sobre a quantidade de chuvas, sobre questões do nível dos rios. Nós conseguimos ter acesso a plataformas para informação e cadastro de mensagens de risco. Nós temos acesso aos planos de contingência de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Eu não fiz a leitura dos 497 planos ainda, né? Mas se nós formos olhar cada um dos planos e qualquer cidadão pode fazer isso entrando no site. É uma leitura que tem uma informação de fácil leitura, dá para entender e dá para verificar. Num caso de enchente, por exemplo, o que vai ser feito antes, durante e após, quem é responsável, então, além da Defesa Civil, quem está responsável por aquela ação, por aquela preparação, e também quem está responsável por, eventualmente, passar um treinamento para a população, responsável por algum projeto específico, alguma ação específica que está elencada no plano, e, a partir dessa informação, qualquer pessoa também pode acionar os órgãos necessários, pedir acesso à informação para ver o que está sendo feito. Então, é um nível de informação que nós não tínhamos sem dúvida, como comunidade nas enchentes de 24. Então, a partir dessa informação, nós conseguimos também não só ficar mais tranquilos, mas, principalmente, eventualmente, em caso de necessidade, cobrar também que essas ações sejam implementadas e fiscalizar, né, essa implementação. Sim, porque é de interesse de todos, né? Exatamente. E eu lembrei agora, porque a gente conversou com o diretor-presidente do Corpo de Bombeiros Voluntário, dos Bombeiros Voluntários de Eldorado do Sul, que nos deu essa informação que no começo de julho agora, 1º e 2, vai haver o treinamento, então, dentro do plano de contingência, reunindo várias forças de segurança, incluindo Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Voluntário, Corpo de Bombeiros Militar, porque onde há um evento desta magnitude, é claro que há união de forças e os trabalhos se cruzam.
Então, no dia 1º e dia 2, se não me engano, Eldorado do Sul vai sediar esse treinamento. Mas é bom que fique claro que este é um dos aspectos do plano de contingência, que fala em obras, que fala, por exemplo, em Porto Alegre, nós tivemos uma enxurrada de demandas judiciais por causa do não funcionamento de bombas, das comportas que não funcionaram, da falta de manutenção. E aqui é bom que se destaque, são pessoas que perderam suas casas, de repente, ou ficaram desabrigadas, e cada caso é um caso, mas muitas empresas também. As empresas entram nesse rol, de repente, dessas demandas judiciais também. Sim, sim. Quando a gente fala no evento que foi 2024, né, no desastre que foi, todos aqueles que foram prejudicados são titulares de direitos. Então, nós vamos falar aqui de empresas, de pessoas físicas, de associações, eventualmente, todos aqueles que foram lesados, porque todos sofreram danos com a situação, inclusive o meio ambiente, questão sanitária. Né? A gente olha para o aspecto geral. As enchentes não tiveram um aspecto só ambiental, elas tiveram um aspecto muito forte social, um aspecto forte empresarial também. Então, se nós formos olhar para o aspecto geral, todos os lesados têm direito, podem ingressar com ações, então ingressaram, quem assim o quis, né, pôde ingressar com a ação. Como vai ser julgado, e a gente volta para aquela questão de que depende do caso concreto, cada análise é feita, né, olhando o caso concreto, mas sim, há essa possibilidade. E deixa eu lhe perguntar agora, nós estamos em 2026, nós há poucos dias completou 2 anos daquela tragédia, né? É um prazo muito exíguo para resultados de demandas judiciais, né? Eu imagino. É um prazo exíguo. Infelizmente. Infelizmente. Mas apesar da criação desse núcleo, ainda demora bastante. Tudo depende, né? Porque muitas das ações foram analisadas sob um aspecto de força maior, né? Se a gente for tirar uma questão Aquilo que eu falava antes, a tal da força maior. Exato. Se a gente for tirar esse aspecto de juridiquês, como estávamos falando antes, o que significa isso? Basicamente, se entender que o que aconteceu estava fora do que seria previsível, fora do que seria possível ter de preparação. Foi bom a senhora ter falado isso aí, sabe por quê? Porque mais de um entrevistado que esteve aqui nesta bancada, no seu lugar, disse assim, ninguém podia imaginar que aquilo que aconteceu em 2024 iria acontecer. Porque a última grande cheia, vamos falar especificamente de Porto Alegre, tinha sido em 1941. Só que isso é uma desculpa com data de validade. Inclusive, os estudos, os especialistas apontam que esses eventos, infelizmente, vão ser cada vez mais regulares. Foi muito bom a senhora ter falado isso aí, porque eu traduzi agora o que as pessoas dizem nas ruas. Que, não é por falta de aviso, assim, no simples, não é por falta de aviso que não vai haver o atendimento devido do poder público. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Então, era o que eu estava falando antes também, né? Se a gente for comparar, se formos comparar, então, a enchente de 24 com um evento climático que possa acontecer, e vamos torcer para que não aconteça, né, daqui para frente, é quase que incomparável. Nós tínhamos elementos diferentes, era uma situação diferente, se era previsível ou não. Se tinham informações técnicas suficientes ou não, aí se pode discutir. A questão é que de lá para cá, é quase que inegável que existem diversas, inclusive notas técnicas publicadas nos últimos dias, que confirmam e que justamente estão trazendo essas informações sobre o El Niño para que os municípios e o Estado, e os estados, porque aí é em âmbito nacional, cada região infelizmente, pode sofrer de determinadas formas, né? Mais para o norte é seca, elevação de temperatura, inclusive incêndios naturais. Aqui mais para o sul é a questão das chuvas, mas a diferença que há é gritante. Então, essas notas técnicas, elas estão sendo liberadas, estão sendo publicadas, inclusive com um comunicado de que é para os municípios de diferentes regiões do Brasil se prepararem em caso de eventual
confirmação e ocorrência, né, desses eventos. E por que eu estou falando em caso de eventual? Porque, embora esteja confirmado que nós teremos um El Niño de forte a extremo, não necessariamente os efeitos do El Niño vão ser iguais à última vez que nós sofremos ou as últimas vezes que nós sofremos com este fenômeno aqui no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos o aquecimento das águas do oceano, mas nós não necessariamente teremos a quantidade de chuva e todas as condições que levaram à enchente de 2024. Então, nós temos que estar preparados caso isso aconteça. Preparados, quando a gente fala, né, preparação, a gente está falando em pensar o que a gente deve fazer antes, alertar a população, porque não adianta a população não saber o que fazer, o que pode acontecer, ter esse monitoramento junto do alerta à população. Se acontecer, o plano de ação ser ativado e, de fato, a população, né, as infraestruturas, a gente conseguir se recuperar rápido e a gente conseguir depois se reconstruir rápido. É quase que um conjunto de fatores, né, que é necessário a gente olhar, mas não necessariamente isso vai, de fato, acontecer. Até porque vocês devem lembrar que o poder público, o município, né, instalou totens. E eu não sei a que ponto está agora, mas em grande parte da população não sabia exatamente o que significava se houvesse ali um alerta, o que eles deveriam fazer naquele momento em que tocasse o alerta nos totens, né? Foge para onde? Sai para onde? Leva o quê? O plano de contingência, ele especifica muitas coisas. O fato de você ter que deixar separado ali os seus documentos, por exemplo, né? Vai sair no local de risco. Deixar um mínimo de roupa separado, medicamentos, enfim, essas coisas básicas. Só que no momento da crise, as famílias saem desesperadas, ou às vezes não saem desses locais, né? E isso é uma outra questão. Faz parte do plano de contingência, mas ter o totem como ferramenta e não ter o devido uso, não adianta. Não adianta. Tanto é que nós tínhamos algumas ferramentas de alerta em 2024. Em determinados casos, houve a comunicação de que precisava haver evacuação com mais antecedência, em outros não. Mas o que aconteceu foi que a população não sabia o que fazer, não sabia para que serviam esses alertas. Quem não estava acompanhando jornais não sabia a gravidade da situação, o que poderia chegar. Incrédulos, todos ficaram, como assim, o que vai acontecer? E depois que aconteceu, basicamente, a comunicação aconteceu via redes sociais. Uhum. Nós íamos, né, e acho que quem estava aqui no Rio Grande do Sul teve muito essa experiência de grupo de WhatsApp para fim de voluntariado, listas percorrendo, telefone de pessoas, resgates, a população se uniu para fins de resgate, porque, de fato, não tinha equipes de resgate suficientes, né? Então, tudo isso, se acontecesse eventualmente um novo evento, a população já, infelizmente ou felizmente, já estaria preparada, já saberia pelo menos o que fazer. Esperamos que isso possa acontecer, se acontecer, de forma mais organizada, né? De forma mais preparada e de forma mais adaptada e resiliente. Então, de forma que a gente, como sociedade, tenha mais estrutura e capacidade para passar por que passamos e se recuperar de forma mais rápida, né, em relação a isso. Mas, como você falou antes, nós faz 2 anos. Né? É um tempo curto, é um tempo grande para algumas coisas, mas muito curto para outras, né? Nós sabemos da realidade que se soma a outras questões que nós já tínhamos aqui no estado. Sim, e a máquina, como ela é muito pesada, isso é um processo educacional também, e aqui vale para a população e vale para o poder público, para os entes públicos. Eles precisam aprender também com tudo isso que a gente viveu. Espero que eles tenham aprendido. Em outros países, com eventos trágicos, e agora está acontecendo lá na Venezuela, né? As atividades extremamente difíceis, porque o país não estava preparado de forma alguma, e temos que considerar que a Venezuela também tem seus problemas há mais tempo, mas eu estou recordando lá no México, né? Eu enfrentei um terremoto, mas atrás da porta do hotel já havia encartes
de alerta de como proceder, porque um hotel, logicamente, recebe gente de fora do país. As pessoas de lá já têm treinamento, mas as de fora, de repente, não sabem como enfrentar essa situação. E existia ali o que era para ser feito, né? Onde não ir, né? Não pegar elevador, de repente não ir para a escada, porque a gente no Brasil não tem esses fenômenos, né? E eu enfrentei e imediatamente fui conduzido por uma saída de emergência, né? É um túnel feito embaixo do hotel, que é justamente feito para tirar os ocupantes do hotel em momentos de terremoto. Para mim, aquilo foi apavorante. Para eles, algo super natural. Infelizmente, me parece que vai ser a regularidade daqui para frente, vai ser uma regularidade maior. Então, ou a gente aprende a lidar, ou vai sofrer muito mais. Pedir licença para fazer um intervalo e já a gente volta com a sequência deste assunto aqui no Visão 360 com a nossa convidada, a advogada ambiental Luísa Dresch. Rapidinho e a gente já volta. O Visão 360 está de volta. Hoje nós recebemos a advogada ambiental Luísa Dresch. Entre as nossas pautas, a responsabilidade do poder público, do ponto de vista jurídico, em casos de eventos climáticos extremos. Estamos falando, né, diretamente do caso de 2024, mas agora de olho também no El Niño, na previsão de um grande volume de chuvas que nós temos aí pela frente, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque nestas demandas judiciais, depois do evento de 2024, aparece muito dano moral. Por quê? O dano moral, para explicar, em termos não jurídicos, é o dano que não tem um aspecto material. A gente poderia falar imaterial, mas ele é o dano moral porque afeta a honra, a imagem, ele mexe com o íntimo das pessoas. Por que se fala em dano moral? Porque as pessoas não estavam preparadas para o que aconteceu. Muitas pessoas perderam tudo. As pessoas perderam suas casas, perderam as suas lembranças, perderam os seus pertences. Porque dizemos lembranças, perderam fotografias, recordações. Muitas não conseguiram, precisaram evacuar, não conseguiram se preparar para retirar aquilo que era de mais precioso para elas. Então, como afeta uma questão íntima das pessoas, acaba tendo esse aspecto, né, que se poderia falar de dano moral, porque há um prejuízo que deixa de ser, ele não é quantificável monetariamente. Então, se eu vou falar de perda da casa, tem um aspecto material, a casa que eu tinha não existe mais, a casa que eu tinha eu precisarei reconstruir, mas também tem um aspecto de que tinham coisas na casa que diziam respeito a esse aspecto íntimo. Desculpe lhe interromper, me veio uma declaração de uma moradora do Matias Velho, em Canoas, que perdeu o que tinha dentro de casa, inclusive os registros familiares. E ela, muito emocionada, falou o seguinte, que quando perguntada, a senhora vai voltar a morar numa área que é extremamente vulnerável, né? E ela disse que não sabia, mas como que ela poderia morar no lugar em que ela perdeu as raízes? Porque era a bagagem de uma história de vida que ela tinha ali e que talvez se encaixe nesse pensamento aí. Não é a questão de perder a geladeira, de perder a cama, de perder o sofá, é de perder um tanto da memória, né? É isso, e é perder sem poder se despedir, né? Que talvez seja algo que machuca mais. Né? Eu não tive a possibilidade de me despedir porque no meio de um desastre eu precisei deixar tudo para trás. Né? Então esse registro ele veio em muitas falas. Né? Quem trabalhou como voluntário aqui no Rio Grande do Sul na época das enchentes ou após a época das enchentes também, muitos tiveram esse relato, lembranças, histórias as mais diversas possíveis, mas que sempre tem puxam para essa questão, né, de que eu tive que deixar tudo para trás e não consegui pegar nada. É como se, do nada, nós tivéssemos que sair aqui sem levar absolutamente nada, sem poder voltar para casa, porque aqui nós não estamos nas nossas casas. Né, mas tem um aspecto, então, que mexe muito com
essa questão que está relacionada à identidade das pessoas também. Se discutiu muito legislação ambiental após tudo que aconteceu em 2024, né? Inclusive flexibilização, enfim. Como tudo no país, tem uma corrente muito forte para um lado e uma corrente muito forte para o outro. Isso influencia, de alguma forma, na própria interpretação do magistrado, de repente né, pode ser vegetação nativa, que também esteve no foco, uma possibilidade de conservação maior do solo, aquilo que a senhora falou antes, isso também está no foco desse momento atual que a gente está vivendo, prestes a ter o El Niño? É claro, porque, como eu falei, não tem só um aspecto ambiental esse fenômeno, mas tem um aspecto ambiental, porque as enchentes elas aconteceram por uma questão que está relativa à quantidade de chuvas, há uma questão de que o preparo não estava adequado, ou não estava adequado para o nível de chuvas, né? E aí entra toda a discussão. Mas existem aspectos ambientais que nós podemos olhar diretamente para buscar prevenir, mitigar, né, esses efeitos de eventuais eventos climáticos extremos. Estou falando sempre aqui de enchente porque é o que aconteceu e é o que a gente que está aqui no nosso foco. Então, se nós formos olhar para uma questão de preservação ambiental, uma maior rigidez em relação a isso, porque uma conservação de vegetação, por exemplo, não haver supressão em locais que são essenciais, né, para conter esses efeitos de uma enchente, por exemplo, é essencial. Como eu falei antes também, o município, ele precisa estar preparado, então ele precisa rever plano diretor, porque eventualmente alguns espaços em que tem a previsão de ocupação são lugares estratégicos para fins de preservação ou são lugares em que são importantes ter um olhar para fins de organização. Isso está tudo dentro da questão da adaptação necessária, adaptação das cidades necessária. Então, a questão ambiental, ela está no foco, porque a própria legislação de litigância ou de mitigação de efeitos das mudanças climáticas, ela é ambiental, né? Ela tem muito ambiental nela, e inclusive, considerando as enchentes, algumas outras normas que nós já tínhamos passaram a ser revistas ou, inclusive, aperfeiçoadas. A partir do evento, a partir de 2024. Nós temos uma lei nacional que é datada de posteriormente enchente, salvo engano, é junho de 2024, que determina que requisitos e determinados critérios específicos para os planos de adaptação. Então, os municípios, o Estado precisam, e a própria União, precisam olhar esses requisitos para estabelecer os seus planos de adaptação. Mas esses planos de adaptação, eles só existem, Luiz, essa exigência, esse dever pós-enchente? Não, esses planos de adaptação eles já estavam mencionados em outras políticas, em outras leis que nós temos em âmbito nacional. Uma delas é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 2009. Posteriormente, nós temos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que também menciona os planos de contingência, adaptação, a necessidade das cidades, do Estado e da União se adaptarem, buscarem se desenvolver, considerando essa ocorrência cada vez, né, que já é esperada, que já é noticiada, que existem dados técnicos e científicos nesse aspecto, que não são novos, né, mas os dados novos eles vão confirmando algo que já vinha se desenhando, já vinha se divulgando tecnicamente. E então nós temos essas pequenas adaptações. Antes das enchentes, em 2023, nós tivemos algumas adequações, então aperfeiçoamentos dessa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que esclarecem, detalham planos de contingência, dever da União, dos estados e dos municípios. Falam, inclusive, que, havendo dado científico, né, a questão da imprevisibilidade ou eventual imprevisibilidade não é uma desculpa, em termos leigos, né, para não se preparar, para não se adaptar, para não ter um plano de contingência atualizado, divulgado. Então, nós temos, sim, um avanço nos últimos anos da legislação nesse aspecto, justamente considerando que, infelizmente, aí a tendência é que nós tenhamos que lidar cada vez mais
eventos climáticos extremos. Curiosidade, a gente falou aqui de pessoas que perderam casas, empresas que foram prejudicadas. O proprietário que perdeu o veículo, ele entra nesse rol também dele poder demandar contra o município, o Estado ou a União, dependendo do local, onde aconteceu o fato? Ele entra nesse rol também, mas aí existem vários aspectos, né? Eu, como advogada ambiental, vou salientar esse aspecto, né? Que existem vários aspectos que precisam ser analisados. Uma coisa é esse proprietário do veículo demandar contra um ente público, o poder público, e outra coisa é ele, por exemplo, se o carro estava estacionado num estacionamento, né, em algum local que foi... Não, mas mesmo sendo um estacionamento privado, ele foi... Bom, não sei também, aí é com a senhora. Nós temos também as aqui. próprias concessionárias que estavam, né, na região que foi alagada. Por exemplo, no aeroporto ali. No aeroporto também, né, locadoras de veículos o próprio aeroporto, né? Então, nós temos aí uma série de situações específicas, mas nós vimos, sim, alguns processos sendo ajuizados por essas pessoas. Agora, a grande questão é a complexidade, ela acaba sendo geral, né? Porque a gente está falando de casa, a gente está falando de veículo, a gente está falando de bairros, cidades inteiras. Né? E nesse caso, seria tão unicamente material, né? Ao contrário da casa, que a gente acabou de falar aqui, que tem uma questão emocional, tem muita coisa envolvida ali. Agora, a senhora falou, estamos dando ênfase à enchente, à chuva, porque é relacionado diretamente com o El Niño, que é também uma referência que a gente está levando em conta. Mas o clima em si, ele pode ensejar uma demanda judicial em outro extremo. E aí que eu fiquei pensando o seguinte, quem mora em Bagé, por exemplo, que passa todo santo ano com falta de água em casa. E não é por falta de aviso também, o poder público sabe muito bem que o racionamento vai ter que ser feito, e todo ano acontece a mesma coisa. É um caso que se encaixa também, hein? É um caso que a gente volta para a questão da adaptação, né? Os municípios, eles têm o dever, né? E aqui eu vou salientar a palavra dever, porque é um dever que está na lei, né? De buscar se adaptar e buscar apresentar medidas de mitigação. E não é só para enchente, é para qualquer evento climático extremo, né? Então, nós temos aí uma brecha para, eventualmente, provocar o próprio município, né, para verificar o que está sendo feito, né, seja Bagé, seja outro município em qualquer lugar do Brasil, né, em que haja essa situação. É direito do cidadão, sim, questionar o que está sendo feito, né, e buscar reaver, eventualmente, algum dano que se tenha, considerando eventual omissão que se tenha do poder público. Perguntas, os universitários começam a fazer perguntas aqui durante o programa, tá? E é verdade, realmente, a Prefeitura de Porto Alegre, para tomar como exemplo, através do DEMAI, já lançou mão de várias ações, inclusive entrevistamos aqui o diretor-presidente do DEMAI, do conserto de comportas, do fechamento de comportas, justamente para deixar mais robusto esse sistema de proteção. Mas isso é teoria. A prática é o plano de contingência e, infelizmente, a gente vai ter que testar como o El Niño. Torcemos para que não seja extremo, mas tendo essa possibilidade, não exime de forma alguma o poder público, né? Como eu falei, né? Dentro do que é determinado, o plano de contingência estando redondo e sendo seguido, né? A gente precisaria ver o que acontece para ver se houve determinada omissão. Fato é de que, se o plano de contingência não for seguido ou o município não estiver preparado com base no que já foi divulgado, aí sim se poderia falar em eventual responsabilização do poder público. Porque está lá no plano, né? A comporta tal, ela foi fechada, ela foi concretada e tal, mas aí estoura um dos sistemas de proteção da Freeway, né? Ou da saída de Porto Alegre, ali perto da Arena do Grêmio, que aconteceu, inclusive, né? Mas isso aí não estava dentro da nossa projeção. Pois mas aí se houver a demanda, cabe ao magistrado analisar. Não, mas só um pouquinho, se já aconteceu lá em 2024, a possibilidade de que acontecesse pela fragilidade da estrutura era grande. Tudo isso é levado em conta. Claro, porque tem que, havendo uma fragilidade, é necessário
é necessário haver um reforço dessas estruturas. E por isso que houve uma revisão dessas estruturas todas. Algumas nós sabemos e é divulgado isso diariamente, conforme Sim. vai havendo atualização, mas que algumas dessas estruturas de proteção ainda não foram concluídas, as reformas estão sendo feitas, sem inclusive um cronograma que é divulgado e que podemos acompanhar, mas algumas dessas estruturas ainda não foram finalizadas. A gente precisa torcer para que elas sejam finalizadas e sejam fortes o suficiente para, em caso de eventual aumento do nível do Guaíba, né, isso seja suficiente aí para proteger a região metropolitana. Né? Estamos chegando ao fim, mas de uma forma geral, assim, podemos considerar que foi traumático, sim, não tem dúvida alguma, mas aquele evento nos ajudou a aprender várias coisas. Na legislação, isso está sendo feito ainda, esta adaptação à nova realidade, é isso? Isso, nós estamos tendo um reforço, então, em termos de direito, né? No direito, na esfera do direito, na seara do direito, nós estamos tendo avanços. Esses avanços, eles são nítidos. A questão é verificar se os avanços, no momento que eles são cumpridos pelo município, na hora de sair do papel, eles são efetivos. Entendemos com isso, né, que o Rio Grande do Sul ele está mais preparado, né, porque quando a gente fala preparados, não significa nós aguentaríamos, daria tudo certo em caso de eventual nova enchente, porque é irrealista falar algo Claro. como isso. Psicologicamente, não sei dizer também, imagino que ninguém nunca vai estar preparado para um evento extremo, ninguém nunca vai estar preparado para perder a sua casa. E talvez, mesmo com toda a preparação, casas continuem sendo perdidas, né, porque existem eventos que a gente não consegue, infelizmente, prever no detalhe. A gente consegue prever que vai ter um El Niño, a gente não consegue prever exatamente como o El Niño vai ser de fato. Nós precisamos estar preparados para isso. Eu estava falando uma questão de psicologicamente, talvez a gente não vai estar preparado, mas a gente pode buscar informação para nós sabermos o que fazer. Talvez como cidadãos nós tenhamos duas responsabilidades. A primeira responsabilidade, que é saber o que fazer em caso de uma enchente. A segunda responsabilidade, saber o que o poder público fará, deveria estar fazendo, e o que não deveria estar fazendo. Né? Até isso a gente pode... isso significa o meu direito também. Exatamente, e isso a gente pode fazer como? Vou reiterar de novo, acessando ali o portal que está divulgado, buscando informações. Estou com receio de que essa quantidade de chuvas esteja aumentando o nível dos rios. Entrar naquela plataforma, buscar verificar se ela está atualizada. Claro que nós somos leigos, né? Muitos de nós vão ser leigos nesse assunto, mas a gente pode buscar a informação que vai estar acessível, ela está divulgada pelo Estado, né? E querendo ajudar, querendo estar pronto para auxiliar também, buscar se cadastrar nas plataformas oficiais, buscar fazer os treinamentos. Treinamento nunca é demais, né? Estar preparado para isso, inclusive fala, inclusive, da vontade de se preparar para um terremoto, eventualmente, nunca se sabe. Né? Aqui no Brasil, nós temos esse privilégio, ao menos no momento, né, de não vivenciar isso, mas podemos estar em viagens, enfim, né? Podemos auxiliar alguém à distância também. Olha o auxílio que nós recebemos aqui no Rio Grande do Sul à distância. Não, se há algo positivo nisso tudo, e está se vendo agora na Venezuela também, é que o ser humano ele consegue ainda, apesar dos nossos dias, ajudar um ao outro. Tem muita gente boa nesse mundo. É isso. A gente lhe encontra nas redes sociais também? Sim, eu tenho... vou falar o LinkedIn, que é o instrumento profissional, que é a Luísa Dresch também. Tenho o Instagram, que é a Luísa Dresch também. Eu uso normalmente o Luísa Dresch, então consegue me encontrar por essas redes. E havendo qualquer necessidade de encaminhamento de e-mail, de conversa, né? Se quisermos continuar essa conversa também, podem constar no meu e-mail profissional, colocando o meu nome nas redes sociais, ali já encontram também no escritório. No buscador. Isso aí. Conversamos então com a advogada ambiental Luísa Dresch. Muito obrigado pela presença aqui no Visão 360, sempre bem-vinda quando o assunto for relacionado a este que é de interesse público, realmente. E muito obrigado a você que nos acompanhou e acompanha sempre no Visão 360, aqui na tela da Masper TV. Bom descanso e a gente se vê na próxima.